Aleluia. Graça e paz, amados, vocês estão bem? É que estamos dando início a mais uma série de estudo que hoje o tema é o amor do tipo de Deus. O que é que eu penso, o que é que eu falo para que vocês possam estar se desarmando por dentro, para que vocês possam somar junto comigo, para que esse ensino, saber, além de te alcançar, saber, eles possam alcançar outras pessoas que vão estar nas suas casas, nos acompanhando futuramente, porque a palavra de Deus, ela não envelhece. Então, com certeza, essas pessoas serão alcançadas. E para falar do amor de Deus, eu estive orando, intercedendo, e o que precisamos? Seguir um padrão correto. E qual é o padrão correto para se falar, para se envolver com o amor de Deus? É envolvendo o nosso coração. Amém? É que eu gostaria, por gentileza, que me colocasse, já foi. Mateus, por gentileza, 6, 21. Mateus 6, 21 está escrito assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque é isso, amado. O nosso Pai, Ele não quer eu aqui com uma boa desenvoltura, e se o meu coração não estiver envolvido. Qual a verdadeira intenção do nosso coração? Aonde está a nossa intenção? É de pregar bem? É de receber sabus tapinhas nas costas? Não. A nossa intenção, o padrão correto para se alinhar, para se mover no amor de Deus, é envolver o nosso coração por inteiro. Por inteiro. Então, o que podemos entender que lá em livros de Isaías 53, 7, o nosso padrão é Jesus Cristo. Amém, amados? Então, Ele é o nosso padrão do amor dEle, porque Ele é amor. E o amor do tipo de Deus, Ele nos constrange quando a gente lê esta passagem, que está escrito assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Veja só, Jesus tinha todos os motivos, ele sendo filho de Deus, mas ele não fez a vontade da carne, porque o coração dele estava envolvido, porque ele sempre falava: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém. E fala que por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Ou seja, nós temos esse exemplo que é Jesus Cristo nesse momento de tensão, nesse momento terrível, ele deu a resposta certa. Você sabe que nós podemos tirar nota 10 no natural, através de as respostas serem escritas em papéis. Eu estou falando no natural. Mas em Deus, amado, essas respostas não serão escritas em papéis. A nossa caneta se chamará reações. Como que nós vamos reagir? Mediante
as provocações. No natural, a nossa redação é no papel, mas nós temos que sermos aprovados por Deus. Veja que Jesus foi aprovado, que no momento que ele foi requerido dele, sabe, ações correspondentes àquilo que ele cria, aquilo que ele tinha por dentro, aquilo que ele era, ele não falhou. Ele simplesmente deixou manifestar dentro dele o amor do tipo de Deus, exalando de dentro dele. E nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Você sabe que muitas vezes, se nós agirmos nesse padrão, nós vamos deixar de gastar nosso dinheiro nas farmácias. E eu falei com a minha esposa, neste mês, nós só vamos comprar o seu remédio dos seus olhos, e não vai ser colírio não, vai ser soro. Economizar, porque nós temos que aprender a viver esse tipo de amor do tipo de Deus e não se aborrecer com coisas que vêm aos nossos ouvidos para nos tirar do foco ou para falar mal de A ou de B. O padrão do amor de Deus é ter pensamento de bem a respeito de todas as pessoas, independente do que elas pensam, independente do seu credo. Esse é o tipo do amor de Deus dentro de nós. No momento que ele é requerido, você tem que demonstrar aquilo que você é. Amém, amados? Aleluia. Romanos 8, 19, por gentileza, a gente vai ler um pouco para que nós possamos entender a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, amados, o porquê que está acontecendo esse mover de Deus nas faculdades, nas igrejas. Ei! É o amor de Deus. E se não for o amor de Deus, o que é? E fala que a criação está aguardando a manifestação desse amor, a forma como a gente vai se comunicar, a forma como a gente vai reagir mediante aquilo que está acontecendo no mundo, porque nós viemos para este mundo para ser uma resposta para as situações. E que, afinal, a Bíblia fala que a fé que vence o mundo está dentro daquele que nasceu de novo. Está dentro de mim e está dentro de você. Ou seja, mediante esse amor de Deus, nós temos a resposta que essa criação está ardente, com a expectativa. Cadê esses filhos de Deus que diz que tem esse amor? Eu quero conhecer esse amor da forma certa como ele é. Eu não quero conhecer somente de palavras, mas eu quero conhecer com atitude, com ações, correspondente a esse Deus que eles dizem que é bom. Aleluia. Em 2 Coríntios 5, 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo, amado, se a gente for se inteirar mesmo nesse padrão, é porque nós queremos ler a Bíblia, sabe, inteira e cumprir todos os requisitos, mas se a gente ficar só nesse padrão, nessa base, evitaríamos muitas coisas.
O amor é a resposta para todas as perguntas. E o amor, ele preenche todos os vazios. Amém? Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi, no passado, nos foi outorgado, ou seja, nós já temos a resposta. Nós já temos a resposta dentro de nós, e ali não está falando que esse amor é derramado com conta-gota, é derramado, e você conhece o seu Deus, você conhece o Espírito Santo, ele não é um Deus de conta-gota, ele é um Deus de abundância. Aleluia. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé, ela só tem valor se o amor estiver envolvido. Não adianta eu profetizar, eu tenho fé para isso, para tirar os montes dos lugares, mas qual é a intenção do meu coração? O amor está envolvido nisso. E quando eu falo do amor, eu estou falando do próprio Deus, porque Deus é amor. Deus está envolvido nisso, eu estou fazendo só para me aparecer. O amor do tipo de Deus, ele tem que estar. Você é o povo da fé, sim, mas o padrão é ser conduzido pelo amor. Vocês estão recebendo? Em 1 João, por gentileza, 4, a partir do 7, está escrito assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, não é por meio do amor que nós temos que viver. É que as manifestações, elas são boas, são, mas se o amor não estiver envolvido, para nada vale. E se a intenção do meu coração não for agradar o meu Deus com o padrão certo, com o padrão correto, eu não estou fazendo nada, é apenas fogos de artifício. Mas vamos seguir mais adiante, amados. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Isso é tremendo, amado. Isso é tremendo. João 13, 35, por gentileza.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha, veja só que coisa séria, até para ser discípulo. Não será a minha capacidade natural que vai dizer que eu sou discípulo. Mas o amor do tipo de Deus tem que estar envolvido. Nós sabemos que somos cidadãos e cidadãs dos céus, né? Qual será a nossa reação quando a carne requerer de você e de mim uma resposta? Você não vai dar resposta terrena mais, porque você está aqui, mas não é daqui. A sua resposta são respostas sobrenatural, porque ela vai ser gerada pela palavra, e tudo que vem de Deus é bom. Aquele que vai sair de dentro de você vai edificar, e não vai maltratar, e não vai derrubar, e nem vai afastar. Aleluia. Agora que nós vamos em 1 Coríntios 13, que eu estava só dando uma base para não assustar vocês. Em 1 Coríntios 13, a partir do 1, para que nós possamos vivenciar a qualidade desse amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Vamos dar uma paradinha aqui, amados. Aqui só para mim e para você. Vale a pena se envolver e querer conhecer mais esse tipo de amor de Deus? O tipo de amor natural, sabe? Ele gosta de uma pessoa hoje, mas amanhã ele está odiando. Mas o amor do tipo de Deus não, amado, ele permanece sempre o mesmo, porque ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Ele não muda, não tem variação de mudança, ele continua sendo o mesmo, aquele mesmo que te amou, aquele mesmo que deu Jesus por você, ele continua sendo o mesmo Deus. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Veja só que sério. Deus, ele não exige de mim e de você sacrifício que você não possa fazer. Ainda que, mas se o meu coração não tiver envolvido, para nada serve, para nada vai adiantar. Ou seja, este tipo do amor de Deus, ele tem que estar fluindo em nossas vidas diariamente, porque nós somos constantemente requeridos no trânsito, no trabalho, na nossa casa, principalmente. E qual a resposta que nós vamos dar? Quando aquele celular, sabe, está tocando, blim, 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 tu fala, filho, fala que o pai não está.
Isso é correto? Não, esse não é o tipo do amor de Deus que fala que Deus é amor e Deus é verdade, ele é procedente da verdade. Qual será a nossa reação diante disso que está acontecendo no mundo? Ei, amado, a nossa reação, à medida que você se aproxima de Deus, você vai se tornar mais parecido com Deus e você vai falar, pensar e agir como Ele. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Vocês conhecem gente assim, soberba? Fala assim, conhecemos, sim. Ou seja, é o amor humano, é o amor que quer aparecer. Mas ali, sabe, está falando que esse não é o tipo de amor de Deus. Ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Lembre-se que Jesus, quando desceu aqui para realizar as suas obras, veja que ele diz que ele não veio fazer a sua vontade, ele não se conduziu inconvenientemente, ele não procurou os seus interesses. Eu sou rei, eu desci de lá, eu sou o próprio filho, o unigênito. Não, amado, ele se despojou da sua glória, ele se fez homem, ele se fez carne, ele se tornou, ele recebeu o pecado de toda a humanidade sem merecer, sem ser ele o pecador. Olha que coisa maravilhosa, ele não procurou os seus interesses, mas sim o interesse daquele que o enviou. E nós estamos diante de pessoas que foram enviadas por Deus para um bom propósito. Você que está aqui, vocês que estão nas suas casas, vocês foram enviados a esse mundo para ser resposta para a humanidade. Esse mover que está acontecendo, que a criação, sabe, está gemendo. Mas não só as pessoas, a terra também está gemendo, a terra está clamando. E nós sabemos que somos filhos de Deus, entendendo que Jesus falou com uma figueira, entendendo que ele falou que também se as pedras, ou se aquele povo não clamasse, ele falaria para as pedras clamarem. E o que nós estamos fazendo? O tipo do amor de Deus imita o seu Pai, como está lá em Efésios 5:1. Nós somos imitadores de Deus. Nós podemos falar para as dificuldades. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Essa parte que muitos querem rasgar da Bíblia. Ah, não, eu sou da fé, isso é do passado, eu não sofro não. Sofre sim, amado. Você sofre até por ser cristão. Você sofre até por pregar a palavra, principalmente agora com essa situação que estamos vivendo em São Vicente. Ficou impossível de se pregar naquele centro, você falando alto, muita gente já se levanta e já quer te barrar.
tudo suporta. Tudo suporta. Você conhece alguém que suportou? Sim, amado. Nós temos exemplo, e o nosso exemplo maior é Jesus. Ele suportou aquilo que não deveria, só para que eu e você tivéssemos vida, e não qualquer tipo de vida, a vida do tipo de Deus. Então, quando nós falamos no amor do tipo de Deus, isso é um padrão para toda a igreja. Não é só para uns poucos, não é só para bispo, os pastores, evangelista, apóstolo, não, é para toda a igreja. O padrão do tipo de Deus é esse. Deus é amor, e nós somos e fomos procedente do tipo do amor de Deus. Esse tipo do amor de Deus que tudo sofre, mas tudo crê. Tudo espera, mas tudo suporta. O amor jamais acaba. Veja, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Eu profetizo, amado, isso vai passar um dia, isso é bom sim, mas o que vai prevalecer é o amor do tipo de Deus. Fé e esperança é bom sim, mas o que vai prevalecer é o amor de Deus. É o amor do tipo de Deus que vai prevalecer. É esse amor que vai te receber quando você subir, que a Bíblia fala que ele vai te encontrar nos ares. É esse amor que não falha, é esse amor que não recua, é esse amor que suporta, é esse amor que sofre, é esse amor que tudo crê, é esse amor que tudo espera. Olha que lindo, fala porque este amor de Deus não passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. É bom profetizar? Fala assim. Diz uma coisa, a gente tem que valorizar. Você sabia que o amor do tipo de Deus, ele pode ser visto? Através das minhas ações, ele pode ser visto. E através das suas ações também. O amor do tipo de Deus eu fui ensinado dentro da minha casa. Eu fui ensinado dentro da minha própria casa, quando a minha esposa requereu de mim: Reis, venha me ajudar a destampar a panela de pressão. E eu fiquei de cada sala, fazendo careta. Mas você sabe que Deus viu. E o verdadeiro amor de Deus, ele te constrange. A pessoa está ali fazendo comida para você e você está virando o olho. Ela não vê, mas Deus vê. O tipo certo do amor de Deus, ele não age dessa maneira. E eu reconheço que eu errei. O amor do tipo de Deus é transparente, porque a conta nós vamos prestar para aquele aonde diz que os olhos dele percorrem toda a terra, e certamente ele está vendo as minhas ações, o meu comportamento, se eu estou sendo resposta para o bem ou resposta para o mal. O que está saindo de dentro da minha boca, vida ou morte?
E o amor do tipo de Deus, ele se comporta bem. Se comporta bem dentro da nossa casa, que nem todos dentro da nossa casa é crescido. E nós temos que nos comportar bem e respeitar o espaço de cada um, a estatura de fé de cada um. O tipo do amor de Deus é sábio, é comportado, é elegante. Tem outra palavra bem melhor, que é sobremodo excelente. Aleluia! Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, amados. Gálatas 5:16, por gentileza. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ou seja, essa palavra, ela poderia ser escrito desta maneira: digo, porém, andai no amor e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Mas porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos dar uma paradinha. Ou seja, se você que já está sendo instruído na palavra, você faz parte desse contexto da carne? Não. Isso é óbvio que não. Aqui outra pergunta: você quer ser carne ou você quer ser espírito? E para ficar mais fácil, ou você se considera carne ou você se considera espírito. Você está sabendo que não é Deus que vai te responder mais? É eu e você. A nossa caneta das reações vão responder no momento certo, quando for requerido de nós uma posição celestial. Quando for requerido de mim e de você, quando Deus te colocar, sabe, espremer, sabe, o suco da uva, vai ter que sair suco. Ou você quer se parecer com aquela figueira toda pomposa, cheia de folha, mas não dá fruto. O tipo do amor de Deus, ele não vive de aparência. O tipo do amor de Deus, ele vive a realidade dos céus. E a realidade dos céus é manifestar a graça, é manifestar as leis celestiais na terra. É você ser imã de Deus nessa terra. Deus é bom, sabe? Eu só estou dando uma base, te preparando para que na próxima quinta nós possamos falar mais detalhadamente, bem com detalhe, para que você possa entender. Mais um pouco, por gentileza. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, a
As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Vai se localizando e não se localizando aqui, você tem que entrar com a sua peneira. Você vai ficar com aquilo que você quer, que quando Deus dá a palavra, Ele está te servindo aquilo que o seu organismo pode comer. E se pode comer peixe, coma peixe. Se você se considera dentro desse padrão, só pegue como conhecimento. Amém, amados? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e se localizaram, e coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Você precisa saber disso, amada. Você precisa saber, porque nós lemos que há uma luta. Há dois opositores dentro de mim e dentro de você, querendo chegar lá no topo. Mas se você entende que é guiado pelo Espírito de Deus, pelo amor de Deus, amado, se você entende essas verdades que estão sendo faladas, isso daqui só vai servir de informações e prevenção. Prevenção. Quando bater na sua porta uns desses requisitos, você tem a possibilidade de assinar o recibo ou não. Quando essas coisas vieram trazidas pelo capiroto, o próprio Satanás, na sua mente, o capiroto, pensa isso, faz isso, você vai se identificar. E a prevenção sua é aquilo que Jesus te ensinou no deserto, está escrito. Está escrito, nem só disso viverá o homem. Eu estou falando de pão, mas pode ser muitas outras coisas, muitos pães com nomes. O diabo, como foi falado pela Ana, ele não te tenta com coisas feias. Uma comida podre, cheia de bicho. Não, ela não te tenta, não. Ele te tenta com o melhor. Aparentemente. Mas se você tiver um pezinho no mundo e um pezinho dentro da igreja, de repente esse pezinho, sabe, escorrega e pum, que está lá. Ou se tiver como aquele jovem Eutico, ouvindo a palavra e ouvindo as coisas do mundo. Ou seja, a palavra diz que a casa dividida não subsistirá. E uma hora ela vai cair. Então é melhor ser estabelecido, edificado, conduzido, molhado, encharcado,
convencido pelo amor do tipo de Deus, que é o amor que não falha. Então, se você sair daqui com essa consciência, amada, você vai tratar as pessoas com mais leveza, com mais delicadeza, até o seu próprio cachorro. Você não vai dar chute, você não vai comprar a pior ração só para economizar e gastar depois no veterinário. Não, isso não é o tipo de amor de Deus. É verdade, mas eu conheço muita gente que tem os seus cachorrinhos e compra aquelas rações ruins que nem vitamina tem, e o cotadinho fica fraquinho, vomitando, e porque não tem substância. Eu te pergunto, isso é amor com a criação que Deus fez? Não é amor, amado. São coisas simples, vocês podem rir, mas isso é real. Nem com os bichinhos você veio aqui nessa terra para exalar o amor de Cristo, demonstrar o amor de Cristo, aonde você for. Vocês foram abençoados, então espere que na próxima quinta nós teremos mais. Pai, eu te dou graças por cada pessoa que vieram neste lugar e por muitas outras que estão nas suas casas, Pai, sendo, Pai, sacudida, sabendo quem elas são, Pai, sabendo, Pai, mexe com cada uma delas, Pai. Nessa noite, abra os olhos do entendimento delas, para que elas possam entender, Senhor, o padrão certo de se viver. Como viver, como se mover, como obter resposta vinda de você. Eu te dou graças, Pai, e por pessoas gastando menos nas farmácias, só pelo simples fato de vigiar sua língua. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças em nome de Jesus. Ensina a sua igreja a plantar certo para colher certo. Ensina, Pai, em nome de Jesus. Eu te dou graças, em nome de Jesus. Amém.